Olá pessoal, nós vamos começar aqui mais uma aula de Engenharia Civil e nós vamos hoje ter uma aula de estrutura de aço e madeira. Na verdade é a parte que estuda a estrutura de aço, né? Por isso estrutura de aço e madeira 2, tá? Nós vamos estudar as ligações com conectores, resolver um exercício sobre esse assunto, tá certo? O exercício é esse aqui, que diz o seguinte: duas chapas de 204 milímetros por 12,7 milímetros ou meia polegada, né? Essas chapas são essas aqui do meio, tá? Essa daqui e essa daqui, em aço ASTM A36. Elas são emendadas, tá vendo aqui, ó? Elas estão sendo fixas, né? Com chapas laterais de 9,5 milímetros ou 3/8. Então essas chapas aqui, ó, essa desse lado e essa desse lado de cá, tá? Elas são presas por parafusos comuns de aço A307 aqui, com o FI de 22 milímetros, sendo que a tensão de ruptura dele é essa daqui, ó, 415 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado, tá? Então aqui algumas considerações, aqui tem as medidas, né, as cotas dos furos, da furação dessa chapa, tem aqui a largura dela, né? Tem aqui o D do parafuso, que é 22 milímetros, tá? Que é o mesmo aqui que foi dado no início do exercício, ok? Aqui também tem outras cotas dessa chapa e a maneira da furação, né? Então são 6 parafusos em cada lado da chapa para a fixação dessas duas chapas maiores que estão sofrendo tração, como a gente pode ver aqui, ó. Tá certo? Então, muito bem. Tem mais algumas considerações aqui na frente. Então, essas chapas estão sujeitas à força NG de 200 kN. Essa força aqui é oriunda da carga permanente, tá? E também NQ de 100 kN, que são as cargas permanentes e variáveis, decorrente do uso da estrutura, respectivamente. Então, ela tem 200 kN de carga permanente e 100 kN, que são as cargas que podem variar, tá? Verificar aqui, ó, isso que o exercício pede, verificar a segurança da emenda no estado limite último para combinações normais, tá? Não é necessário verificar as chapas à tração, assumir as considerações aqui, né? Assumir que a deformação do furo para forças de serviço é uma limitação de projeto e assumir também que as distâncias máximas e mínimas entre furos, bem como entre os furos e bordas, atende os critérios da norma 8800, tá? Então aqui seria um exercício que tá numa situação assim ideal, tá certo? Está atendendo a norma, a furação está tudo certinho, as distâncias dos furos está certinho, atendendo a norma. Isso que o exercício está falando aqui, tá bom? Então, já resolvendo o exercício, primeiro é preciso determinar qual é o esforço solicitante de cálculo, porque vocês viram lá que nós temos o NG e o NQ, né? Então, como que a gente resolve isso daí? Vamos chamar isso daqui de NSD, tá? Que seria o esforço total aí da nossa estrutura dessa ligação de chapas, tá bom? Então, como que eu posso resolver isso daqui? Olha só, com essa equaçãozinha aqui, que é uma equação simples, né? Só analisando o caso ali e somando tudo, certo? E colocando um fator de segurança. Então, primeiro, o NG seria, o NG aqui da equação corresponde à carga permanente aqui, ó, tá certo? Nessa carga permanente, a gente vai pôr um fator de segurança de 40%, que é esse aqui, ó, o gama G, tá bom? O NQ aqui, ó, seria as cargas variáveis, certo? Nelas nós vamos colocar um fator de segurança de 50%, tá? Justamente por ser cargas que podem variar. Então a gente aumenta o fator de segurança ali, tá bom? Então o que nós temos aqui, ó? 40% dessas cargas
permanentes, vezes o 200, que é o valor da carga justamente que a gente tem lá que o exercício deu aqui atrás, né? Aqui, ó, 200 kN, tá certo? Depois, 1,5, que é 50% das cargas variáveis, que valem 100 kN, que também aqui atrás o exercício deu, ó, tá certo? Somando tudo e multiplicando, né? Multiplicando primeiro, depois somando, deu 430 kN. Esse é o nosso NSD, tá certo? Muito bem. Então, primeiro passo nós já temos, que é a carga total que essa estrutura pode receber. Ok? Então, vamos lá. Então, essa ligação é um caso clássico de ligação sujeita apenas a esforço cortante. No caso, os parafusos, a gente sabe que por existir, vamos voltar aqui no começo do exercício, né? Como a gente tem parafusos aqui, ó, aqui e aqui, opa, ficou tortinho, mas é aqui, ó, aqui e aqui, tá? Nós temos parafusos aqui, esses parafusos, por eles, essa carga está atuando aqui, ó, por exemplo, vou pegar só esse lado aqui, tá? Essa carga está atuando aqui, ó, ok? Justamente esta chapa, ela vai ter essa tendência de caminhamento, certo? Porém, ela está sendo travada pelas chapas menores que estão aqui, ó. Ou seja, esse parafuso aqui, ó, ele vai ter a tendência de sofrer um esforço cortante nessa região aqui e nessa região aqui, tá certo? Por isso que o exercício está falando isso. Então, voltando lá, sendo, portanto, necessário checar a ligação, relação ao cisalhamento no parafuso, a pressão de contato na parede dos furos, certo? Por ele estar justamente sendo apoiado ali pela furação, né? E também ao colapso por rasgamento, que é o cisalhamento de bloco, tá? Isso que a gente vai ter que calcular, certo? Então, o primeiro cálculo, vendo aqui a consideração, né? E apresentado o primeiro cálculo para cisalhamento do parafuso, destacamos que todos os parafusos são do tipo comum. Lá no início do exercício diz isso aqui, ó, que os parafusos são do tipo comum, portanto, o CP deles aqui, ó, vale 0,4. Tá? Esse CP a gente vai usar nas equações mais à frente aí. Apresentam dois planos de corte, certo? Por que dois planos de corte? Porque se a gente voltar aqui, ó, justamente eles têm este plano e este plano, ou seja, um plano mais externo, que é esse aqui, né? E um plano mais interno, que é esse daqui, certo? Em cada chapa, tá bom? Então, voltando lá, de corte são de aço A307, com essa carga de ruptura, né? Que o exercício já deu lá atrás, e que a força é resistida por 6 e não por 12 parafusos, certo? Por quê? Olha só, justamente por isso, ó, aqui nós temos uma tração apontando para a direita e aqui nós temos a carga também apontando para a esquerda. Portanto, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O correto seria contar assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então são 6 parafusos. O outro lado é outra coisa, certo? Porque é uma carga que está apontando para o outro lado mesmo. Dessa maneira, para um parafuso com um único plano de corte, FVRD, o que a gente tem? Olha aqui, ó. Então, o que é o FVRD? Parafuso com um único plano de corte aqui, ó. Certo? Que é um lado dessa ligação que está sendo feita. Então, a equação que eu tenho que usar é essa daqui, ó. Certo? Onde o CPC, nós já vimos ali que é o CP, né, do parafuso comum, que é 0,4. O AB, que é a área da seção transversal do parafuso. O gama A2 aqui, que é 1,35 por tabela, né, de aço. E o FUB, que é a tensão de ruptura, que está aqui, ó. FUB, certo? Então, resolvendo aqui já essa equação, nós temos aqui, ó, calculando primeiro a área aqui, né? Jogando ali o cálculo de área de seção transversal, eu vejo que
pelos valores que eu tenho no parafuso, 0,25 vezes π vezes o diâmetro ao quadrado, certo? Já acho o valor dele aqui. Eu já vou passar para cá que tem todos os valores, né? Então tem aqui, ó, 0,4, que é o CPC do parafuso. Aqui já tem a equaçãozinha montadinha já com os valores, né? Do diâmetro do parafuso e tudo mais, certo? Eu tenho aqui a minha tensão de ruptura e tenho o gama A2. Fazendo os cálculos todos aqui, eu achei aqui, ó, FVRD 46,74 kN. Veja só, como esse é o plano, ou melhor, como esse é o valor aqui, ó, para um parafuso com um plano de corte e a ligação é composta por 6 parafusos, com 2 planos de corte cada, é necessário multiplicar esse valor por 6, né? 6 vezes 2, que é 12. Então, o que eu faço aqui agora? O FVRD é igual a esse FVRD vezes 6 parafusos vezes 2 planos de corte, certo? Então, eu tenho aqui um valor total de FVRD total de 563,91 kN, certo? Fazendo a primeira consideração aqui, ó, o valor dessa força solicitante de cisalhamento para os parafusos, que é o FVSD, que é o mesmo NSD que nós achamos aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Ao invés de chamar NSD, tá? Nós vamos chamar ele agora de FVSD. Então aqui eu já tenho o SD para eu não me confundir, né? Então, ela é menor que a força resistente de cisalhamento que nós acabamos de achar aqui agora, que é o FVRD, de 560,91. Portanto, essa ligação atende ao critério, ok? Por quê? Porque a força resistente é maior que a força solicitante, ok? Ou seja, essa ligação vai suportar essa carga de 430 kN que nós calculamos no início, tá? Bom, o próximo passo é verificar a ligação em relação à pressão de contato na parede dos furos, ok? Para a gente poder fazer a ligação com o parafuso, a gente tem que fazer uma furação nas chapas. Então, a gente precisa calcular isso daí. Então, o primeiro aspecto que deve ser notado é que tanto as chapas de 12,7 milímetros quanto as chapas de 9,5, que são as chapas de ligação, né? A espessura deve ser checada. Entretanto, a força atuando em cada uma não é a mesma. Então, a força atuando na chapa de 12,7 milímetros tem esse valor aqui, ó, do NSD, né? De 430. Enquanto as forças das chapas de 9,5 tem valor igual a NSD dividido por 2. Certo? Por quê? Porque essas chapas aqui, ó, são as chapas menores, né? Certo? Então, essas chapas menores, elas estão dividindo a força dos dois lados. Ok? Então, por isso nós temos que dividir por 2. Ou seja, 215 kN, já que metade é resistida pela chapa de 9,5 no topo e a outra metade na chapa de 9,5 de baixo. Ambos os casos serão calculados. Então, vamos ver o que está dizendo aqui. Então, vamos lá. É importante observar que o cálculo de IF é necessário considerar o diâmetro do furo padrão. Então, o diâmetro do furo, ele é o dB, que o exercício deu, mais 1,5, que é a folga para a passagem do parafuso, né? Sendo assim, serão checados, portanto, os casos dos parafusos externos, aqui, mais próximos à borda da ligação, né? Ali, esses parafusos que... Deixa eu voltar aqui, ó. Os parafusos externos, que são esses aqui, né? E também os internos são esses aqui, ó, tá? Então, voltando lá. Aqui. Opa, aqui, né? Os parafusos internos mais distantes da borda, tá? Por último, o
CPL aqui de 1,2 e o CFP 2,4, pois trata-se de um furo padrão e a deformação do furo para forças de serviço é uma limitação de projeto. Considerações do exercício, né? É apresentado primeiro o caso para um único parafuso externo, que é o FCRD externo, da chapa de 12,7 milímetros. Então vamos ver aqui, ó. Ele está falando aqui o seguinte, que o D final, né, do furo seria o DB mais 1,5, que é a folga para a passagem do parafuso. Ou seja, o D dessa furação é 23,5 milímetros. E o IF, que é a distância da borda da peça até a borda do parafuso mais próximo, é aqui, ó, a distância da borda. Então, a distância da borda, 51, se a gente voltar lá no exercício, né? Tá aqui, ó, 51, tá? Que é a distância daqui até a borda do parafuso, e essa cota aqui, até aqui, né? Essa cota do parafuso, tá? Voltando aqui, tá aqui. Menos 0,5D, que nós acabamos de achar aqui, o D, né? Então, 0,5 vezes 23,5 deu esse daqui, o meu IF, tá? Que é essa distância aí. Então, depois disso, nós vamos passar agora para o FCRD, que segundo o exercício disse aqui, ó, a gente precisa achar dessa chapa externa, dessa ligação externa na chapa, é esse daqui, tá? Voltando lá, então nós vamos usar essa equação aqui, certo? Considerando que essa parcela primeira aqui da equação tem que ser menor ou igual à segunda parcela da equação. Então, o que nós temos aqui? O FCRD externo é o esforço para o parafuso... Opa, ficou com um S aqui, né? É X aqui, né? Externo, tá? O CPL, o exercício já deu, né? 1,2 e o CFP 2,4, porque é um furo padrão de parafuso, tá? Cadê aqui, ó, o T é a espessura da chapa, o FU é a tensão de ruptura para o aço STM A36 e o gama A2 tabelado é 1,35, tá? Acho que falei de todos eles, então passando para os nossos valores aqui. Então, o CPL 1,2, o LF que nós acabamos de achar 39,25, né? Transformando para centímetro, 3,925, o T 1,27, né? E o FU que é 40 para esse tipo de aço. O CFP que vale 2,4, o DB 2,2, né? Que é a espessura do parafuso, né? O T que vale 1,27, o FU que é a tensão de ruptura do aço ASTM A36, que é 40, e o gama A2 tabelado, está aqui. Fazendo todos os cálculos, nós achamos esses dois valores aqui, ou seja, 177,23 é menor que 198,68. Portanto, o FCRD externo é o menor valor, que é 177,23. Certo? Bom, na sequência, nós temos que fazer a mesma coisa para o parafuso interno, que é o FCRD interno da chapa de 12,7. Então, calculo de novo o IF, né? Tenho aqui o valor da distância do parafuso, né? Multiplicando por 0,5D, que nós achamos ali atrás, deu 46,5 milímetros. Tá? Então, o FCRD interno é o esforço para o parafuso interno agora, né?
aquele mais longe da parede, do limite ali da minha chapa, né? Esse daqui, ó. Voltando lá, né? Para ficar tudo certinho. Seria esse aqui agora que nós estamos calculando, né? Então, voltando lá. Aqui. E esses valores aqui que a gente já deu ali atrás, que é o CPL, LF, T, FU e gama A2 e assim por diante. Então, fazendo todos substituindo aqui cada valor na equação, no final eu tenho 209,97 e 198,68. Como ele não bateu aqui a nossa consideração, 209 é maior e não menor do que 198, então eu pego o menor valor, que é esse daqui. Então, meu FCRD interno é 198,68 kN. Tá? Então, fazendo a consideração aqui, ó, nós temos 6 parafusos por ligação, 3 internos e 3 externos. E os valores de FCRD1 devem ser multiplicados pelo número de parafusos. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O FCRD externo que eu achei, eu multiplico por 3. E o FCRD interno também multiplico por 3. Então, eu tinha achado 177, né? Multiplico por 3. E também o 198, multiplico por 3. Então, o meu FCRD final deu isso daqui, ó, 1127,73 kN. O que isso significa? Significa que o valor encontrado da força resistente de cálculo à pressão de contato total da ligação é maior que a força solicitante de cálculo. Tá? Ou seja, o FCRD que nós achamos agora é maior que o FC, aqui é ND, né? ND, tá? Que é de 430. Ou seja, o valor que a minha estrutura vai ter de carregamento é 430, mas ela suporta até 1127 kN. Ou seja, a chapa de 12,7 atende ao critério exigido nesse exercício. Tá? Agora, nós temos que fazer a mesma coisa para a chapa de 9,5. Tá? Consideração aqui, percebendo que os valores de IF são iguais aos valores para a outra chapa, ou seja, uma chapa é igual a outra, né? Uma vez que nesse caso específico as distâncias até ambas as bordas das chapas são iguais e que não ocorrerá obrigatoriamente todas as vezes. Tem-se para os parafusos externos, então isso daqui, né? Então, calculando o IF externo, eu tenho esse valor aqui de 39. Tá? Jogando agora o FCRD externo dessa chapa menor, né? Que é a chapa que está fazendo a ligação, eu achei no final 132 e 148. Ou seja, o meu FCRD externo, 132,57 kN. Agora para os internos, né? O IF, mesma coisa, achei 46,5 milímetros. E no final, substituindo todos os valores, eu encontrei esses dois aqui, ó, 157 e 148. Portanto, eu pego o menor valor de FCRD interno, 148,62. Agora eu faço a mesma coisa para essas chapas, né? Multiplico por 3, porque são 3 parafusos que estão resistindo ali, né, internamente, e 3 externamente, tá? Então, multiplico aqui, ó, 132,3 e 148 também, 0,3. Achei meu FCRD dessas chapas menores, que deu 843,57. Tá? Então, fazendo a consideração agora, a força resistente de cálculo é maior que a força solicitante de cálculo. Então, o 843,57 é maior que o 215. Lembra que nós dividimos por 2 lá no começo? Né? Aqui, ó, voltando lá no começo, para ficar bem certinho, né? Cadê? Aqui, ó, nós dividimos ela por 2 aqui, ó, tá vendo? O 430, né, que é o meu NSD, ou FVSD, deu 215. Então, voltando lá, tá aqui, né?
Então, a chapa de 9,5 atende ao critério exigido, certo? Bom, continuando agora, o caso para a chapa de 12,7 milímetros é o caso crítico entre as duas, já que o FCRD é apenas 2,62 vezes maior que o FCSD, né? A força resistente é 2,62 vezes maior do que a força solicitante, né? Enquanto que para a chapa de 9,5 ela é 3,92 vezes maior, tá? É só dividir um pelo outro ali que você tem o valor, né? Por último, é necessário agora checar o colapso por rasgamento da ligação. Deve-se notar que o valor para o diâmetro do parafuso usado nessa conferência é igual a dB mais 1,5 mais 2. Tá? Esse 2 aqui que a gente acrescenta, ele é justamente o dano feito pela furação. Tá? Sendo assim, calcula-se para o caso crítico, mostrado na figura em achurado, que é essa parte aqui, né? Do exercício, voltando aqui, essa parte aqui que está em achurado, né? Do exercício, esta aqui e essa daqui, certo? Isso que ele está falando lá atrás, lá na frente, né? Deixa eu achar aqui agora. A área bruta sujeita a cisalhamento, AGV. A área líquida sujeita a cisalhamento, ANV. E a área líquida sujeita a tração, ANT. Nós vamos ter que calcular tudo isso daqui. Sendo N o número de vezes que a área se repete na ligação, tá? Então, o que isso quer dizer? Primeiro, achando o D do furo, né? Eu coloco aqui o 22 mais 1,5 mais 2 milímetros, né? Eu tenho 25,5. Lembrando que 1,5 é a folga e o 2 é o dano feito pela furação, né? Primeira coisa que eu acho o AGV, que é a área líquida sujeita a cisalhamento, tá? Então, essa equação aqui, ó, 70 milímetros mais 51 milímetros, vezes T vezes N. O T e o N estão aqui, ó. T é a espessura da chapa, né? E o N, como a gente viu aqui, é o número de vezes que a área se repete na ligação. Ou seja, 2 vezes, né? Então, multiplicando tudo aqui e fazendo os cálculos, né? O AGV deu 30,7 centímetros quadrados. Agora, o ANV, desculpe, eu inverti, né? O AGV é a área bruta sujeita a cisalhamento. O ANV é a área líquida sujeita. Então, agora nós vamos achar a área líquida. Ou seja, a área líquida tem que ser menor que a área bruta, né? Nós já consideramos aqui as minhas distâncias, né, da chapa, menos 1,5 vezes D que nós achamos aqui do furo, né? Aqui em cima. Então, fazendo aqui, ó, 12, calculando aqui na frente, né, tudo já, eu tenho 21 centímetros quadrados. Por último, calculo o ANT, que está aqui, que é a área líquida sujeita a tração. Jogo todos os valores ali e eu tenho 12,8 centímetros quadrados. Tá? Com esses valores, e sendo esse um dos casos em que CT é igual a 1, né, calcula-se a força resistente de cálculo ao colapso por rasgamento. Então, o FRRD, é isso aqui que eu estou calculando. Tá? Então, jogando todos os valores aqui que eu tenho, FU, ANV e tudo mais, né, eu achei 752,59 é menor que 730, né? Aqui no caso, eu vou pegar o menor valor, né? Que o FRD é de 730, porque não bateu aqui essa minha consideração. Então, 730,37. Então, vamos ver se ele atende ou não agora, né? Bom, como a força resistente de cálculo ao colapso por rasgamento, FRD é de 730, que nós calculamos agora, é menor
que o FRSD, que é o esforço solicitante de cálculo, então a ligação também atende, né, ao último critério, portanto, corretamente dimensionada. Então, 720 é maior, né, do que o FRSD. Ou seja, a força resistente, né, desse colapso por rasgamento é maior que a força solicitante de 430. Última consideração, destaca-se que não foram checadas as distâncias mínimas e máximas entre os parafusos, bem como entre parafusos e bordas, apenas pelo fato do enunciado ter explicitamente dito que estavam de acordo com a norma. Caso contrário, esses deveriam ser checados, tá? Como o exercício não pediu isso, então aqui nós terminamos o nosso exercício, tá certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e dessa forma terminamos o nosso exercício de hoje. Até a nossa próxima aula.